Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 19, o versículo de número 10, onde está escrito assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Jesus Cristo, o Salvador enviado por Deus. Quando nós meditamos nesta palavra Salvador, ela significa alguém que veio comprometido com a missão de salvar. Salvar é libertar. Salvar é defender, salvar é proteger, salvar é tirar de um lugar de perigo e levar para um lugar de segurança. Salvar é colocar a pessoa na condição correta diante de Deus. Com relação ao Senhor Jesus Cristo, nós encontramos que já desde o seu nascimento estava assegurado a sua função, a sua finalidade, a sua missão aqui nesta terra. Quando o anjo disse a Maria, através do que está escrito em Mateus, no capítulo 1, e o versículo de número 20, capítulo 1 e o versículo de número 21, onde está escrito assim: E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esta a missão de Jesus, salvar o seu povo dos seus pecados. Quando nós olhamos para o cântico de Maria, depois de ter recebido e sido anunciado o nascimento de Jesus, quando ele ainda estava sendo gerado no seu ventre, Maria decidiu entregar a Deus um cântico de gratidão por aquilo que Deus havia feito nela. Então, nós observamos aqui, no capítulo 1 de Lucas, os versículos 46 e 47, onde está escrito assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aqui, conforme lemos em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus, ele veio para salvar. Foi enviado por Deus como Salvador. E por quê? Porque o homem desgarrou-se da presença de Deus, perdeu-se na desobediência, na rebelião, no pecado, na impureza, na iniquidade, na maldade, na violência. Tantas coisas que aconteceram à vida humana a partir do momento em que houve a desobediência a uma orientação de Deus. Perdeu-se tudo o que o identificava com Deus, na comunhão, na alegria, na paz, na satisfação, no prazer, na segurança, no livramento, na provisão, na direção, enfim, tudo aquilo que trazia alegria, encanto, realização e cumprimento de bênçãos de Deus na vida, perdeu-se por uma única coisa que conseguiu entrar no coração humano e atingi-lo mortalmente, chamado pecado, transgressão, desobediência, rebelião, ingratidão, infidelidade, iniquidade. Tudo isto colocou o homem na condição de perdido, desgarrado, errante, irreconhecido, falido, limitado,
carente. Tudo isto tornou-se uma realidade e isso passou a todos os homens. Então, somente por conta do pecado. Então, o homem, no estado de pecado, ele se acha numa condição vulnerável de perigo, de ameaças, de limitações, que ele em si não tem nenhuma condição de fazer algo por si mesmo, porque a salvação não é provida e realizada pela própria pessoa. Não há a autossalvação, a pessoa que salva-se a si mesmo. Nós dependemos e precisamos de alguém que olhe para nós, com graça, com misericórdia e com perdão, para se tornar o nosso Salvador, a fim de salvar, de libertar, de transformar, de tirar-nos da condição em que nos encontrávamos e colocar numa condição agradável diante do Senhor nosso Deus. Deus procurou entre os homens, mas não encontrou nenhum deles que pudesse sequer representá-lo diante do Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo deixou registrado na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 5. Está escrito assim, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pecando o homem, ele foi destituído da glória de Deus. Ou seja, aquela ligação profunda, espiritual, eterna que o homem tinha com Deus, ele perdeu. Ficou separado, destituído, não mais tendo o privilégio e a oportunidade da comunhão com Deus, da alegria e da manifestação da sua glória. No capítulo 3, no versículo de número 10, está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E então, encontramos aqui este texto, que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Entre os homens, Deus não encontrou um único sequer que pudesse praticar a justiça, fazer o bem, representar a humanidade diante de Deus, para que ela fosse resgatada, libertada, redimida, para que não mais sofresse aprisionamento e escravidão debaixo do poderio de Satanás. O homem foi levado cativo pelo poder e pela força do pecado, separado de Deus. Mas eu li aqui que Deus, no seu grande e maravilhoso amor, ele jamais abandonou a criatura que ele formou com as suas próprias mãos. E no seu amor, ele demonstrou, através de uma promessa, que enviaria um que seria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, que se personificou, enganou, seduziu, e a mulher e o homem não atentaram para as palavras de Deus e deixaram-se levar, e esse estado de miséria, tragédia, transgressão e perdição estabeleceu-se entre a humanidade, até o tempo em que Deus, diz a Escritura, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, quando Jesus veio,
já no seu nascimento, foi direcionado qual seria a sua missão aqui na terra. A missão de Jesus como Salvador enviado por Deus. Portanto, Jesus Cristo, o Salvador enviado por Deus. Agora, dito isto, que a nossa condição lamentável, distante, inimigo da presença de Deus, desgarrado, errante, perdido, irreconhecível, porque o pecado torna a pessoa irreconhecível. Ele macula, ele corrompe, ele destrói a beleza que há na vida das pessoas. Então, dito isto, por que eu necessito de um Salvador? Bem, eu necessito de um Salvador porque eu não posso salvar a mim mesmo. Eu necessito de um Salvador porque entre os homens na terra não há um sequer que tenha possibilidade de salvar a minha alma. Nós observamos em um dos salmos, quando o salmista falou sobre este assunto, no Salmo 49, os versos de número 7 e 8, diz assim: pois a redenção, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então nós observamos a necessidade de um Salvador. Porém, este Salvador deveria ser enviado por Deus, que não tivesse em si a contaminação do pecado. E foi justamente o que aconteceu com Jesus. Ele foi gerado e concebido pelo Espírito Santo, sem a participação do pecado na sua vida. E, portanto, o único apto e aprovado por Deus a realizar a missão de se tornar o Salvador. Nós encontramos que Jesus, como nós, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E por conta desta vida e obra de Jesus, que ele realizou em vida aqui na terra, até chegar o momento de entregar-se à cruz para levar sobre si os nossos pecados, iniquidades e transgressões e oferecer da parte de Deus a justiça que ele praticou para nos atrair a Deus na condição de nos libertar e transformar, a palavra afirma que ele tornou-se o príncipe, o capitão da nossa salvação. Quando encontramos aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós vamos entender por que é que nós necessitamos de um Salvador. Bem, se nós não desfrutamos no momento de perdão de pecados, não temos a certeza de alcançar o céu, não estamos libertos do poder de Satanás e não fazemos parte da comunhão com os santos e não temos um relacionamento correto com Deus, isto identifica que o homem está no caminho da perdição, vivendo debaixo do poderio do pecado. Então, por estas razões, ele precisa de um Salvador. Como eu e você, como nós outrora, estávamos neste caminho perdido e errante, mas um dia soou aos nossos ouvidos e desceu ao nosso coração a palavra do Evangelho da salvação, que é poder de Deus. E nós fomos atraídos, alcançados
pelo amor demonstrado por Deus em dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir deste momento, deste encontro que Deus propiciou entre nós e Jesus, atendendo ao seu chamado, a nossa libertação aconteceu. Nós fomos libertos, fomos arrancados do poderio de Satanás, da escravidão, da iniquidade, da corrupção, da violência, da rebeldia. E agora fomos colocados diante da presença de Deus para servir e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, quando nós encontramos em Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus, nós vamos observar a vida de Jesus aqui na terra. Ele, quando veio, ele colocou-se em sujeição diante de Deus para morrer pelos nossos pecados. Nós observamos em 1 Coríntios, no capítulo 15, e o versículo de número 3, onde está escrito: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus sujeitou-se à morte por conta dos nossos pecados. Ele colocou-se à disposição de Deus para assumir os nossos pecados. Mas Jesus, como Salvador, ele não somente sujeitou-se a morrer por nossos pecados, mas ele assegurou a cada um de nós a vida eterna, conforme escrito por João no capítulo 10, o versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, como Salvador, enviado por Deus, assegura a cada um de nós a salvação ou a vida eterna. Então, observamos, em primeiro lugar, que Jesus sujeitou-se por nossos pecados, a morrer por nossos pecados. Segundo lugar, Jesus assegurou-nos a vida eterna. Terceiro lugar, encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 26, onde está escrito assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, Jesus Cristo, o Salvador enviado por Deus, livrou-nos de todos os laços do diabo em que estávamos aprisionados. Em quarto lugar, nós observamos em João, no capítulo 16, e o versículo 33, onde está escrito assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus, ele venceu o mundo. Então, observamos aqui, em quarto lugar, que Jesus, como Salvador, enviado por Deus, ele venceu o mundo. Mundo de trevas, mundo de pecado, mundo de corrupção. Ele disse: eu venci o mundo. Então, nós encontramos, em quarto lugar, que Jesus venceu o mundo. Em quinto lugar, Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus, nós encontramos em João, no capítulo 15, o versículo 13,
onde assim está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus amou-nos como Salvador a ponto de entregar a sua própria vida a nosso favor, para a nossa libertação. A palavra de Deus afirma que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não foi algo de bom que o Senhor viu em nós para morrer em nosso lugar. Ele viu o pior de nós. Mas mesmo assim, o seu amor soberano, o seu amor glorioso, que não há limite, que não há como avaliar o comprimento, a largura, a altura ou a profundidade, a linguagem bíblica é de que o amor de Deus por nós é de tal maneira que não há uma limitação. Jesus foi a expressão deste amor. Então, em quinto lugar, Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus, amou-nos a ponto de dar a sua própria vida. Em sexto lugar, em Romanos, no capítulo 6, nós observamos aqui a seguinte finalidade: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, nós observamos, em sexto lugar, Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus, ele destruiu o poder do pecado. Então, quando observamos em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 3, está escrito assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Então, em sexto lugar, nós encontramos que Jesus, como o Salvador, destruiu o poder do pecado. Em sétimo lugar, nós encontramos em João, no capítulo 17, quando daquela oração sacerdotal de Jesus, ele orou intercedendo por nós. Nós encontramos aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 17, onde está escrito assim: que Jesus ora por cada um de nós. Ele disse: eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. O versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, em sétimo lugar, Jesus orou
de maneira intercessória a nosso favor diante de Deus, o nosso Pai. Então, em sétimo lugar, Jesus Cristo, o Salvador enviado por Deus, orou intercedendo por nós. Em oitavo e último lugar, nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 19, onde está escrito assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em oitavo lugar, Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus, ele reconciliou-nos com Deus. Tornou possível a nossa redenção, o resgate, a remissão, a libertação e a transformação. E nós que outrora estávamos na condição de inimigos de Deus, agora por Jesus fomos reconciliados. E a partir do momento em que estas 8 coisas, Jesus Cristo, o Salvador enviado por Deus, realizou, ele tornou possível a toda a humanidade a condição de serem salvos unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus, em primeiro lugar, ele sujeitou-se a morrer por nossos pecados. Em segundo lugar, ele nos assegurou a vida eterna. Em terceiro lugar, ele nos livrou dos laços do diabo. Em quarto lugar, ele venceu o mundo. Em quinto lugar, ele amou-nos a ponto de dar a sua própria vida. Em sexto lugar, ele destruiu o poder do pecado. Em sétimo lugar, ele orou intercedendo a nosso favor. E em oitavo lugar, ele reconciliou-nos com Deus. Uma vez que tudo isto foi realizado por Jesus, o Salvador, enviado por Deus, os resultados tornaram-se reais na nossa vida e como fonte de bênçãos agora, salvo, liberto, perdoado, transformado, tendo acesso à presença de Deus, desfrutando da salvação aqui na terra e tendo a promessa da vida eterna que vamos desfrutar com o Senhor nosso Deus. Então, o que representa Jesus Cristo, o Salvador enviado por Deus para nós? Ele representa que agora nós temos a plena certeza do perdão dos nossos pecados. Nós temos a certeza de alcançarmos o céu, morada de Deus. Terceiro, nós temos a certeza de que fomos libertos do poder de Satanás. Quarto, nós temos a plena comunhão com os santos. Quinto, nós temos um relacionamento íntegro, fiel e leal com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então, observe, por que necessito de um Salvador? Porque a condição em que eu estava era lamentável, longe, perdido, desgarrado, irreconhecido. Jesus veio, assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário e tornou possível a nossa salvação. Agora, crendo em Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, nós desfrutamos dos resultados da salvação, que nos coloca em comunhão com Deus, em paz com Deus e com a promessa de que a nossa eternidade iremos desfrutar na presença de Deus.
Quem sabe você hoje que está ouvindo esta mensagem ainda não tem este Salvador, mas você necessita de um Salvador e não existe nenhum outro embaixo do céu e em cima da terra pelo qual as pessoas podem ser salvas. Há somente um único Salvador chamado Jesus Cristo e que foi enviado por Deus para nos salvar. Portanto, em tempo oportuno, como o tempo que vivemos, é o tempo da manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus, através de Jesus, para salvar, libertar, transformar. Este é o momento de abrir o coração para Deus através de Jesus Cristo. Reconhece-o hoje como teu Senhor e teu Salvador. E eu e você, que já estamos servindo e já o temos reconhecido como Senhor e Salvador, prossigamos adiante, firmes, fiéis, até o fim, desfrutando os resultados da salvação preparada por Deus através de Jesus Cristo, o Salvador, enviado por Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.